Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou Jânio Mesquita, bibliotecário do Senac Jundiaí. É um grande prazer contar com sua audiência para essa conversa sobre o livro Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. É importante salientar que esse livro está sendo cobrado no vestibular da Unicamp. Eu sou branco, cabelos grisalhos e estou dentro de uma sala de aula. Essa ação compõe as ações de inclusão do nosso bate-papo e em breve pedirei para os nossos convidados também se descreverem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o Seminário dos Ratos, que tem aí uma coletânea de 14 contos distintos entre si. Publicado originalmente em 1977, esse volume reúne alguns contos mais complexos de Lígia Fagundes Telles, que permeia aí um universo do realismo fantástico. Ela também lança a mão dos seus recursos mais literários, né, para fazer do tema como o amor, a loucura, a velhice, política e a morte. Para participar dessa conversa, eu conto com a presença de dois convidados muito especiais, que são professores do ensino médio técnico do SENAC, professora Priscila Lene Cassota, professora de área das Ciências Humanas e Sociais no SENAC Lapa Tito. Priscila é graduada em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Ciências Políticas. Além disso, adora conversar sobre atualidades e ama cães. Olá, professora, você pode nos autodescrever, por favor? Olá, Jânio. Eu sou branca, tenho cabelos compridos pretos, uso óculos e estou na sala da minha casa. Perfeito. Agora eu vou falar com o professor Tiago Godoy de Oliveira, formado em Ciências e Tecnologia em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura, além de mestre em Evolução e Diversidade. É professor de Ciências da Natureza e suas tecnologias no SENAC Lapa Tito, e crê que a literatura nos ajuda a aflorar nossa curiosidade, criatividade e criticidade, características mais importantes para a ciência. Você também pode nos autodescrever, professor, por favor? Opa, olá, Jânio, olá, Priscila. Eu sou um homem latino, médio, altura e peso médio, cabelos e olhos castanhos, traços levemente mediterrâneos. Estou aqui no quarto da minha casa agora. Perfeito, obrigado. Quem colabora para mais pessoas participarem dessa conversa é a intérprete de Libras, Natália Fagundes da Silva, do Senac Aclimação. Seu trabalho é muito importante para nós. Então vamos lá, nós vamos conversar sobre, vamos fazer algumas perguntas para lançar para os professores, e aí fica à vontade os professores quiserem responder, né? E a primeira pergunta que eu faço é: o que essa leitura despertou em você, professor? Bom, então o que mais me chama a atenção acho que nessa leitura, o que mais me desperta, primeiro que a Lígia é um ícone, né, da literatura brasileira, então ela tem a narrativa dela, os contos dela trazem mistério, trazem uma fronteira muito tênue entre o que é real, o que não é real. É uma obra que foi escrita durante um período histórico do Brasil muito difícil, então é também por meio dos contos que ela traz uma denúncia da condição do homem contemporâneo, das mudanças que o Brasil está vivendo. Então, acho que tudo isso acaba despertando. Eu que sou apaixonada por história, né? O que também sou suspeita pela minha formação, eu acho que ela mistura, na verdade, a ficção com a realidade de uma forma que poucos autores conseguem fazer na vida, né? Acho que isso é o que mais desperta para mim esse livro Seminário dos Ratos. E, como eu disse, né, eu quero frisar aqui, é a atualidade dele, né? Em especial pelo próprio conto Seminário dos Ratos, né, que vem como nome do livro, que ajuda a gente até a entender um pouquinho do presente do Brasil, as discussões sobre os rumos da democracia brasileira, né, a burocracia da política brasileira. Então, além de tudo isso, é uma leitura que é muito atual. Acho que é um pouquinho disso. O que eu acho mais fascinante da Lígia, além dos temas, que é isso que a Priscila falou tão bem, é a questão do humor e do fluxo de consciência que ela tem ao contar. Então, ela conta histórias
extremamente pertinentes, tanto no momento histórico dela, quanto no momento histórico da gente, leitor agora, de uma maneira muito bem-humorada, no limite do possível, dependendo da história, mas com uma certa acidez e uma certa lucidez espetacular. Isso desperta muito fascínio em mim. E também você consegue perceber muito bem, isso é graças à grande escrita dela, né? Como ela pensa e como o personagem que ela está escrevendo pensa no meio do conto. Então você se teleporta para dentro da cabeça do personagem e aquilo enriquece muito mais o mundo. Então esse realismo mágico que você encontra na obra dela, ele não é só dito, não é tipo uma pessoa falando, isso é realismo mágico. Você consegue estar naquela realidade mágica. Isso eu acho extremamente fascinante. Perfeito, professor Tiago. E eu acho que essa segunda pergunta deve estar dentro dessa questão que você nos colocou aqui. Por exemplo, por que essa obra pode ser considerada um clássico da literatura? Então, eu nem sei se o que eu vou falar agora é verdade ou não, acho que é uma dessas coisas que você ouve por aí, mas que são muito bem ditas, que as obras clássicas o são porque fazem tanto sentido hoje quanto fizeram quando foram escritas. E é justamente isso. Para mim, a obra da Lígia, ela faz muito sentido hoje. Com certeza ela fazia muito sentido em 1977, quando ela publicou esse livro. Mas é até engraçado o quão tanto sentido continua tendo, tipo, porque 40 anos, décadas depois que foi publicado, a gente ainda tem tantos problemas como a gente tinha nessa questão da moralidade que ela conta, se não me engano, no terceiro conto dela, qual que é o nome dele? Querido redator, querido editor, Senhor Diretor. No conto Senhor Diretor, ela traz uma questão da moralidade, do fluxo de consciência, de como que uma pessoa pensa o que é certo na cultura, na produção cultural do país, no próprio conto homônimo, essa é a palavra certa? Eu tento falar em palavras bonitas, às vezes eu esqueço as palavras. Nesse conto homônimo do livro, O Seminário dos Ratos mesmo, essa questão da burocracia, de como você, numa situação de poder político, lida com o povo e os problemas do povo, isso é extremamente contemporâneo, extremamente, eu acho isso incrível. Perfeito, professor. Agora, professora Priscila, quem é essa autora? Ou seja, quem conta essas histórias para a gente? Bom, na verdade, são múltiplos narradores, né? Eu acho que é isso que traz também a obra da Lídia, que faz com que a obra da Lídia seja tão rica, né? Então, como é um livro de conto, cada história você tem um narrador, né? E aí, a gente tem, por exemplo, no conto As Formigas, né? É uma história que é narrada aí em primeira pessoa por uma das personagens principais. A gente tem o conto A Mão no Ombro, né, que é uma história em terceira pessoa. A gente tem alguns contos onde o personagem ele é onisciente, então você faz essa passagem que o Tiago descreveu muito bem, né, tanto pelo o que o personagem está pensando, o que ele está vivendo. Então, a gente não tem, na verdade, quem conta uma história, né? São vários narradores. Alguns momentos, por exemplo, né, a gente não tem nem o nome dos personagens, a gente tem a descrição por cargos, né, que é o caso do próprio conto Seminário dos Ratos. Então, você tem ali os próprios... Você tem um personagem que tá ali narrando, né, mas você não tem nome de personagens. Então, são diversos narradores, cada conto tem aí o seu próprio mundo e enfim, e a sua própria magia, por assim dizer, porque de fato ele leva a gente, é muito mais do que... A gente trabalhou muito no Senac com esse livro, eu sou suspeita a falar desse livro, porque a gente trabalhou muito com esse livro com todos os anos do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro, né? Eu costumo falar que cada conto desse livro, né? Cada história que a Lígia traz para a gente, ela transporta a gente por uma viagem, né? E eu sei que isso pode parecer até um pouco clichê, né? Que a gente fala, os livros transportam, mas assim, é incrível como que a Lígia faz você visualizar o que ela está escrevendo, né? Ela faz você sentir, às vezes, o que o narrador está descrevendo ali. Então, eu acho que é um pouquinho disso. É uma história que tem diversos narradores. Perfeito, professora. Agora, a pergunta que não quer se calar. Como esta leitura poderia vir em formato de questões dentro do vestibular?
Bom, na verdade, assim, né, como é uma obra, né, que traz ali questões, eu acho que são atuais, né, para a gente pensar questões políticas, sociais, econômicas, né, ela pode cair alguma questão como uma forma de talvez alegoria, alguma situação atual, porque os próprios contos são alegorias, na verdade, tanto quanto pode cair alguma questão que faça referência ao contexto do próprio livro, e aí eu me refiro especificamente ao conto Seminário dos Ratos, que foi né, que diz respeito ali justamente à ditadura militar. Então, e também até pelos próprios recursos linguísticos que a autora utiliza, né? Então, uma hora você está em primeira pessoa, outra hora você está em terceira pessoa. Você tem ali ela trabalha com uma literatura do que a gente chama, né, pós-moderna. Então, tudo isso são aspectos importantes que o aluno aí que está pleiteando uma vaga no vestibular tem que se atentar. Mas, uma dica que eu daria é muito claro como que os contos fazem referência a um momento histórico. Então, eu acho que eu tentaria pensar como que a história do momento onde esse livro foi escrito nos ajuda a pensar a atualidade, né? Eu iria mais ou menos por essa linha. E a gente está em ano de eleição, desculpa, gente, cortar, mas a gente também a gente tem que lembrar que também nós estamos em ano eleitoral, né? Então, talvez alguma referência à democracia, questões enfim, que estão vindo à toa por conta do processo, do momento político que nós estamos, eu acho que podem ser que apareçam aí no vestibular, com certeza. Perfeito. E dentro, né, dessa perspectiva da leitura, o que pode trazer assim despertar nos alunos do ensino médio? Que essa leitura pode despertar nos alunos do ensino médio? Eu acho mais que pode despertar novas vidas, né? Que nem um trecho que a Priscila falou um pouquinho antes. É até meio clichê, mas é muito verdade, né? Esse livro é uma das maneiras mais baratas de teleporte que a gente tem, porque você consegue facilmente se transladar de onde você está para um outro momento. Seja um outro momento que para pensar na questão da moralidade da década de 70, até para todas as questões sociopolíticas e de toda a estrutura de governo, de desgoverno que a gente tinha na década de 60, 70 e 80 também. E, honestamente, pode despertar um fascínio pela leitura. Eu acho que isso daí é mais clichê ainda, mas é verdade, é um livro bom. Por que esse livro foi indicado para o vestibular? Não sei, mas talvez porque ele seja um livro muito bom, de altíssima qualidade, que prende você, né? São contos, eu não sei quantos contos são, mas creio que seja alguma dezena de contos. 14 contos. Então, é um pouquinho mais de 10 contos. Eles são relativamente curtos, mas extremamente densos, e cada um tem uma narrativa, uma história totalmente diferente. Então, pode levar para o aluno essa ideia que a vida pode ser muito diferente do que a vida dele é. Os contextos históricos e sociais de outros momentos podem ser muito diferentes daqueles que ele está vivendo, ou muito iguais. Isso eu acho que é uma coisa bem interessante que pode despertar na vida dele. Olhar, assim, bem uma ideia meio Belchior, né? Ainda fazemos como nossos pais, né? Ainda somos iguais. Nem tanta coisa mudou. Eu acho que isso é uma coisa interessante para despertar neles. Perfeito, Thiago. Jânio, eu só queria colocar um desafio aqui para os jovens, né? Eu desafio qualquer jovem a ler o primeiro conto, As Formigas, no escurinho, no quarto, e não sentir o friozinho da barriga de medo. Eu desafio, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Ela mexe com diversos sentimentos, assim, o primeiro conto, né? É um conto que poxa, é comparado com contos do Edgar Allan Poe. Então, assim, desperta... são coisas que os jovens gostam, né? Então, Sim. eu desafio, hein? Desafio todo jovem a fazer isso. Você sabe, Priscila, que você falando aí sobre Edgar Allan Poe, né? A Pomba Enamorada ou Uma História de Amor, ela traz também aí alguns autores, assim, por exemplo, o teatro rodriguiano, né? Nelson Rodrigues e tal, que é uma coisa bem tensa, né? Do amor intenso, né? Então,
Eu acho que ela traz também essa questão do corte abrupto, né, de cara, e te faz você ir para o outro conto para ver se você tem as respostas, tal, aí vai. Muito interessante. Ela fala de amor, né? Desculpa, Tiago. Ela fala do É. amor, do primeiro da primeira paixão, né? Então é um livro que Sim, assim, né? Que para o jovem ele é interessante, ele é atual. bem atual. Um outro desafio, leia o segundo conto e logo depois de ler o segundo conto, veja o filme Último Tango em Paris. E aí volte para o segundo conto e veja se você não se identifica com a Dona Emília. Se o traje que ela está sentindo não tem lá uma pontadinha de realidade, não faz sentido. Outra pergunta que eu faço para vocês é que contextos, se bem que eu acho que vocês já perpassaram por essa questão. Que contextos da época são importantes conhecer para compreender os efeitos que essa leitura pode gerar? Bom, como eu disse, né, ela está escrevendo esse livro em 77, a gente está aí quer dizer, o livro é lançado em 77, mas ela está escrevendo aí sobre, no momento que o Brasil está vivendo a ditadura, se eu não me engano, a gente está ali sob o governo Gás, então também é um momento de transição política, onde a gente tem o lema, né, a gente vai viver uma abertura, o compromisso de abertura do Brasil, uma abertura lenta, gradual, segura, né, isso após um período muito duro da ditadura que a gente viveu com o Médici. Eu acho que isso são questões importantes que podem estar presentes, podem, como eu já disse, ser relacionadas com o livro. É um momento também que o milagre econômico que o Brasil vivia, ele começa a apresentar aí as suas fragilidades. É um momento em que a gente tem mudanças políticas também muito grandes, vamos dizer, você tem uma oposição que começa a se fortalecer aí no MDB, né? A gente tem que lembrar que a gente está vivendo um período aí que a gente só tem o bipartidarismo, que a gente só tem Arena e MDB, então o MDB ele se fortalece nesse momento, e isso é refletido nas eleições de 74, o que demonstra também aí uma instabilidade política, então tudo isso a gente consegue ver presente em elementos do livro, né? E também é um momento, né, que você tem aí algumas tentativas de frear um pouquinho a crise econômica que vem com a inflação logo em seguida. Então, é um momento que você tem o crescimento da pobreza, da desigualdade, que a gente vê presente, abordado de diferentes formas aí no livro. Então, mas esse é basicamente o contexto histórico aí que ela está que ela escreveu o livro, e que está presente no livro em diversos elementos, né? Na verdade, são os problemas do homem, da cidade, né, de modo geral, mas não só, né, mas do homem contemporâneo ali. E essa questão dos seminários dos ratos, porque a gente lembra, né, que nessa época os intelectuais utilizavam muito das metáforas, né, para explicar tal realidade, tal, até para fugir das censuras. E é bem nisso que você falou para a gente, né? A outra questão é, qual é o trecho que mais te chama a atenção nesse livro, professor Tiago? Então, eu não sei se eu consigo marcar um trecho específico, mas de tantos, tem uma parte onde, no próprio conto Seminário dos Ratos, tem uma parte onde os burocratas, eles estão falando sobre eu não lembro, mas é como se fosse, sei lá, o 7º Seminário dos Ratos, e nada mudou. Eu acho que isso é uma coisa bem impactante também, e mais ou menos na metade desse conto, eu não consigo precisar exatamente onde é no texto, mas tem uma parte que pelo menos para mim, né, deu aquele estralo, que agora pensando pode ser até uma questão do vestibular, deu aquele estralo de tipo, pera, é seminário do problema dos ratos ou é seminário dos ratos que estão com o problema? E aí você vê que é meio que a mesma coisa, porque no próprio livro você percebe como que aqueles burocratas eles se veem totalmente separados dos ratos, mas que na verdade eles são tão ratos quanto os outros, né? Então talvez tenha uma questão aí de figura de linguagem, esqueci o nome dessa figura de linguagem,
Mas quando você fala assim, o cachorro do meu vizinho, você está falando do cachorro do seu vizinho ou você está chamando do seu vizinho de cachorro? Pode ter uma figura de linguagem disso que eu esqueci o nome. Pode ter alguma coisinha dessa com Tá essa certo. piadinha do Seminário dos Ratos também. É esse tipo de linguagem dela Tá certo. que traz os trechos que eu acho mais fascinante. Tá certo. Professora Priscila, a gente já está quase encerrando o tempo. Se puder ser breve nesse contexto que o professor Tiago colocou. Posso sim. Primeiro que eu acho que isso é um ponto importante que a gente esqueceu de falar, né? É que quando a gente fala Seminário dos Ratos, né? E aí especificamente nesse conto, não fica claro quem são os ratos, né? Se quem está fazendo o seminário são ratos ou não são ratos. E aí eu, como alguém das ciências humanas, eu separei um trecho, na verdade, desse conto que ele fala, né? O povo, disse o secretário do Bem-Estar Público. Entrelaçando as mãos, a voz ficou um brando queixume. Só se fala em povo e, no entanto, o povo não passa de uma abstração, excelência, que se transforma em realidade quando os ratos começam a expulsar os favelados das suas casas, ou a roer os pés das crianças da periferia. Então, sim, o povo passa a existir nas manchetes da imprensa da esquerda marrom, da imprensa marrom. Enfim, pura demagogia, aliado às bombas dos subversivos. Não esquecer esses bastardos que parecem ratos, suspirou o secretário, percorrendo languidamente os botões do colete. Perfeito. Desabotou o último. No Egito Antigo, resolveram esse problema, aumentando o número de gatos. Não sei por aqui, não sei porque aqui não se exige mais da iniciativa privada. Se cada família tivesse em casa 1 ou 2 gatos esfaimados, desculpa. Perfeito, professora. Eu quero agradecer muito a sua audiência, que acompanhou toda a nossa transmissão, e agradeço aqui a professora Priscila Lene, o professor Tiago Godoy e a Natália Fagundes pela interpretação em Libras. Se você gostou desse vídeo, acompanhe as próximas transmissões do programa Literatura no Vestibular. Todos os vídeos são lançados na primeira terça-feira do mês no canal do Senac São Paulo, no YouTube. Então, segue o nosso canal e ativa o sino para receber todas as programações e notificações. E no próximo mês, a conversa será sobre o livro Quincas Borba, de Machado de Assis. E se você quer saber mais sobre o ensino médio técnico do Senac, pode acessar o site www.senac.br/ensino médio, tudo junto. E você sabia que todas as unidades do Senac possuem bibliotecas com serviços, com ambientes e interações? Quer conhecê-las? Venha nos visitar, saiba mais e conheça as unidades das próximas da sua casa no site www.sp.senac.br. Todos os links estão na descrição desse episódio. O programa Leitura no Vestibular é uma produção do Senac São Paulo. Até mais!